Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Hoje nós falaremos aqui sobre o livro de Números, capítulo 25. Estamos aqui dentro da nossa programação de estudo do Pentateuco, no nosso projeto do Discipulado Cristão. Essa aqui é a nossa 46ª videoaula. Caso você não conheça ainda aqui o projeto, fica aqui comigo até o final, que eu vou deixar um card para que você possa aqui acessar todo o conteúdo do discipulado. Também quero aproveitar a oportunidade, caso você esteja chegando agora, faça aqui a tua inscrição, não esqueça já de curtir esse vídeo, se prepare para compartilhar e eu vou deixar aqui também para você na descrição desse vídeo o endereço para que você possa me seguir nas mídias sociais. Tem lá o endereço do Facebook, do Instagram e do Twitter. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo bíblico, eu gostaria de fazer aqui uma oração contigo. Eu vou pedir para que você então feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, mais uma vez estaremos aqui, ó Pai, diante da Tua presença para mais um tempo de estudo bíblico. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe nesse momento, nos abrindo a mente, o coração, o entendimento, nos dando a sabedoria para que possamos compreender os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Querido, então vai abrindo aí a sua Bíblia no capítulo 25 do livro de Números, mas antes aqui de falarmos sobre o texto bíblico, eu quero rapidamente aqui fazer para você um overview do que nós já vimos até a videoaula anterior. Terminamos a videoaula anterior lendo lá no último versículo, então, que Balaão, aquele profeta contratado pelo rei Moabita, o Balaque, para poder amaldiçoar o povo de Israel, que não conseguiu, Deus não permitiu, ele então, por frustração naquela situação, teria voltado para a sua terra, enquanto o rei Balaque, Moabita, também foi lá para o seu reino. Só que nós vamos ver aqui nos registros bíblicos que, na verdade, Balaão não retornou diretamente, para suas terras. Ele ficou ali, naquela região. Tanto é que depois ele é encontrado junto com os midianitas. Mas isso é um evento que eu vou falar daqui a pouco, tá? Bom, e aí nós vamos ver então que ele ficou por ali e ele é, no caso aí, indicado, apontado por Moisés como o arquiteto para esse evento que vai acontecer agora aqui no capítulo 25, levando à queda de homens do povo de Israel. Apesar então de Balaão não ter conseguido, porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse ao povo de Israel, mas ele então induziu o povo midianita e moabita de como deveria seduzir os homens de Israel para levá-los à queda. E esse capítulo que nós vamos falar hoje é um capítulo extremamente emblemático. Ele marca aqui, vamos assim dizer, o primeiro episódio de adoração a um deus moabita, que é o deus Baal, e que vai marcar vários capítulos da história do povo de Israel aqui, pelo menos aí até, vamos assim dizer, ao momento do exílio para a Babilônia. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo e à medida que a gente vai avançando, nós vamos trazendo novas informações, tá certo? Então vamos ler aqui primeiro o texto bíblico, Números capítulo 25, vamos ler aqui o que diz, verso 1 em diante. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os seus deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. E naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita. A sua tenda uma mulher midianita, na vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles ainda choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar e filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança,
seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. E então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo que Deus fez e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, o que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna dos midianitas. E o Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Amém? Pois bem, então como nós vimos aqui, Balaão anteriormente não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porém ele trouxe a luxúria e a idolatria para corromper o povo. Bom, tudo começou a acontecer quando o povo ainda estava acampado lá na região de Sitim, nas campinas de Moabe. Sitim tem um significado de bosque das acácias. E a gente viu ali que naquela região eles estavam ainda aquém do Rio Jordão, aguardando, se preparando para quando Deus mandasse fazer a transposição e conquistar a terra prometida, quando isso aconteceu. Nós vimos aqui nesse capítulo que o evento envolveu mulheres do povo de Moabe e Midian, as moabitas e as midianitas. Lembrando que esses dois povos, eles têm responsabilidade no episódio da vinda de Balaão, como nós vimos lá no capítulo 22, há 3 aulas atrás, na videoaula 43. Então, o que acontece? Essas mulheres, seduziram esses homens, envolveram esses homens de maneira tal que levaram eles, a práticas de relações sexuais em festas cultuadas a um deus daquela região, que era um deus cananeu, mas que fazia parte do rol de divindades também praticados ali pelos moabitas, que era o deus Baal. Ferindo aí, nesse caso, aquele primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel, lá no Monte Horebe, ainda na península do Sinai, conforme a gente viu lá no comecinho do discipulado, na aula 5, quando nós falamos dos livros de Êxodo, capítulo 19 e 20, falando dos 10 mandamentos. Bom, e a gente vê aqui então a citação a esse cara, ao deus Baal, e em Peor. Peor porque era um monte daquela região onde aquilo aconteceu. A citação a Baal, ela acontece já lá no capítulo 21, no verso 29, quando nós vemos o nome Camus citado ali na Bíblia. É um nome diferente, mas é da mesma divindade. Apesar de Baal ser um deus cananeu, ele consta na relação das divindades adoradas pelos moabitas. E eu quero aqui destacar um negócio muito interessante também, que ele era considerado o principal deus cananeu. E na mitologia dos cananeus, ele representava aí o deus da chuva, da tempestade, o deus da fertilidade. Alguns deuses na mitologia, eles possuíam esposas. No caso de Baal, a esposa dele era a deusa Azerá, ou então também conhecida como Astarote. E os cultos, geralmente, a Baal envolviam também cultos a essa deusa. Ok? Bom, e esses rituais, nós vimos aqui que nesse caso em particular, começou no capítulo 25 de Números, com a questão da prostituição. Mas ao longo da Bíblia nós temos outras situações envolvendo cultos a Baal, que também envolvem situações de mutilações, como é o caso registrado no livro de 1 Reis, capítulo 18, no verso 28,
ou então até mesmo sacrifício de crianças, como a gente vê escrito pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 19, no verso 5. E quando Deus então, colocou esse primeiro mandamento lá no Êxodo para o povo de Israel, proibindo a questão da idolatria, Deus já sabia quais eram os desafios que o povo de Israel enfrentaria, o que eles encontrariam quando chegassem às terras de Canaã. Antes mesmo, então, de passar o Jordão, o povo aqui já estava se corrompendo. E aí nós vimos que, por conta deste erro, a ira do Senhor se acende novamente contra o povo, trazendo para eles juízo, como foi das outras vezes. E nesse caso, mais uma vez, em forma de uma praga. Só que não, quando nós vimos lá que, como aconteceu lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, quando a gente olha aqui para o verso 4, a gente vai ver que Deus, da mesma forma que agiu lá, mandou então que se aplicasse justiça rápida àquelas pessoas que estavam infringindo os mandamentos de Deus. Então, além da praga que nós vimos aqui que aconteceu, Deus também mandou executar os chefes das tribos, para que essa praga cessasse no povo de Israel. E aí nós vimos ali que Deus mandou enforcar esses homens e colocá-los pendurados. Eles eram pendurados ali para que ficassem expostos. Era uma prática comum para que aquilo pudesse servir de exemplo para as pessoas. A gente vê, inclusive, quando nós olhamos para o livro de 2 Samuel, capítulo 21, dos versos 6 ao 9, nós vamos ver que isso era uma prática comum exatamente para que ficasse de punição, de exemplo para aquelas pessoas, para que eles pudessem entender qual era a consequência de um pecado dessa gravidade contra Deus. E por isso que Deus mandou que fosse feito à luz do dia, para que realmente todos pudessem ver. Acontece que parecia que isso era insuficiente, até que enquanto todos ainda estavam chorando esse incidente, essa consequência desse pecado diante de Deus, um homem que não tem outra classificação, a não ser que dizer que é doido, de nome Zinri, filho de Salu da tribo de Simeão, pega lá uma mulher midianita, como nós vimos, o nome dela era Cosbe, filha de Zur também, chefe, filha de um chefe de um clã midianita, e leva essa mulher para sua tenda. Isso às vistas de Moisés e de toda a congregação. Quando então Finéias, que era neto de Arão, filho de Eleazar, o sumo sacerdote, viu, pegou então uma lança e foi até onde eles estavam e em um golpe só ele perfurou a barriga, o abdômen, o ventre dos dois, matando aquele casal na hora. E isso fez cessar a praga, Essa atitude que trouxe juízo, vamos assim dizer, àquele casal, fez cessar a praga de Deus sobre o povo de Israel. Um ato que Deus viu como um ato de alguém zeloso, zelando pelo relacionamento da aliança feito com Deus. E como nós vimos então, a essa altura já tinham morrido 24 mil pessoas. Uau, que loucura! Quanta gente já tinha morrido por conta desse pecado, dessa transgressão. E a iniciativa então de Finéias, ela foi muito bem vista por Deus, ao ponto que, como nós vimos no verso 12, Deus então faz uma aliança de paz com Finéias, dizendo que por ele ter se agradado com a atitude de zelo de Finéias em relação a Deus e aquilo que havia sido acertado na aliança feita com Deus, ele então teria ali os seus descendentes por direito permanente, perpétuo, ao serviço de sacerdócio. E a gente vai terminar esse capítulo, como nós vimos aí a partir do versículo 16 ao 18, com Deus determinando Moisés, então, a atacar, a guerrear contra os midianitas, vingando esse evento exatamente que aconteceu aqui. E esse evento, ele vai ser narrado daqui a 6 videoaulas na frente, quando nós falaremos no capítulo 31 da Guerra dos Midianitas. Mas eu já quero aqui antecipar dois eventos muito interessantes para você. Lá você vai descobrir, então, que Moisés vai revelar que este evento aqui do capítulo 25, ele foi arquitetado por Balaão. Balaão, então, ao invés de voltar para sua terra, ele ficou ali junto com o povo de Moabe, o povo midianita, articulando essas pessoas para que então levasse Israel ao erro. Ele não amaldiçoou, mas ele arquitetou, de certa forma,
essa situação que levou o tropeço a esses homens de Israel. Só que o juízo de Deus vem para ele no mesmo capítulo 31, quando ele é encontrado junto ao povo midianita. Ele é morto ao fio da espada, como a gente pode ler lá no capítulo 31, no verso 8. Pois bem, bom, nós vamos ver aqui ao longo, da história do Antigo Testamento que a idolatria a Baal, ela ainda vai trazer muitos problemas e conflitos ao povo de Israel. Nós vamos ver na história que vários reis, tanto de Judá como de Israel, vão promover cultos a Baal. O mais famoso deles, inclusive, foi Acabe, que se casou com Jezabel, uma devota de Baal. Acabe chegou a construir um templo para Baal lá em Israel, e Jezabel sustentava centenas de sacerdotes de Baal. Esses dois juntos, inclusive, perseguiam os profetas de Deus. Há um episódio muito forte, onde a gente vê que Elias, o profeta Elias, vai enfrentar esses profetas de Baal no Monte Carmelo. A gente vê a narração dessa situação lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, entre os versos 38 e 40. Tá? E esse templo que Acabe construiu para Baal, ele só vai ser destruído depois pelo rei Jeú, que depois mata a família de Acabe e o restante dos ministros de Baal. Um outro rei que nós temos na história do povo de Israel, que também vai combater aí, tentando eliminar os cultos a Baal, foi o rei Ezequias, tá? Mas, na verdade, a gente vai estudando aí, descobrir que o povo de Israel, eles somente pararam efetivamente aí digamos assim, de adorar Baal depois do exílio na Babilônia. Ou seja, nós estamos aqui no capítulo 25 do livro de Números, Os problemas com Baal estão apenas começando no nosso estudo bíblico aqui, tá certo? Bom, mas tratando-se aí do zelo de Deus pela aliança firmada com o povo de Israel, o juízo vai ser forte sobre a nação de Israel, tá? Mas hoje nós ficamos por aqui, encerrando aqui esse estudo bíblico do capítulo 25. Eu desejo aqui que esse conteúdo possa ter agregado algum conhecimento e crescimento espiritual para você. Quero novamente reforçar aqui o convite para que você se inscreva aqui no canal, curta, comente e compartilhe aqui os nossos vídeos e desejar aí que Deus abençoe a tua vida poderosamente e nos vemos aí, se Deus quiser, no nosso próximo vídeo.